Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem? Eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar com vocês na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro sobre o livro Mentes e Manias, tá? Eu vou começar aqui a projetar a apresentação para a gente começar aqui o estudo de hoje. Só um segundinho. E já está certinho, está aparecendo. Então, como eu estava falando, hoje é o nosso terceiro estudo, né, do livro Mentes e Manias, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. E a gente fala nesse livro um pouquinho sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nessa terceira aula de hoje, a gente vai estar trabalhando os capítulos 3 e 4, que falam um pouquinho, né, a gente estudou sobre como que é esse transtorno, sobre quais são os principais, o quão frequente ele é, quais são suas principais características, como as pessoas que apresentam esse transtorno se sentem. A gente dá um pouco da contextualização aí ao longo das duas primeiras aulas. E a gente hoje vai estar, na verdade, são os capítulos 2 e 3, tá, pessoal? Perdão. Que a gente começou com a introdução e na aula passada a gente fez só o capítulo 1. Então, os capítulos de hoje são os 2 e 3. E a gente vai entrar um pouquinho, né? Assim como o nome diz, o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Hoje a gente vai entender um pouco sobre a obsessão e sobre a compulsão vinculada ao TOC, tá? E aí a gente começa falando um pouquinho das obsessões com esse capítulo que fala, né? Quem pensa demais vira filósofo ou sofre. A questão das obsessões. E ele já começa com uma frase de efeito que a gente vai entender melhor ao longo dos próximos slides, tá? Que é esse pensamento aqui, né? Essa frase mais emblemática, né? Quem seus pensamentos espanta, mais os acalanta. E quando você lê essa frase no primeiro momento, sou estranho, né, gente? Porque como assim, quanto mais eu afasto meus pensamentos, mais eu acolho meus pensamentos, será que faz sentido? Vamos tentar pensar. Vamos tentar ver como é que isso funciona. E aí, só lembrando um pouquinho da aula passada, né? A gente falou sobre esse mecanismo de atuação do toque dentro da nossa estrutura cerebral. Então, só revisitando, porque como a gente vai falar de obsessão e compulsão, volta e meia a gente vai referenciar esse processinho. Então, eu trouxe esse slide aqui de novo como uma rápida revisão, tá? No capítulo anterior, né, da aula passada, a gente viu que o mecanismo de atuação do toque nós pensamos o tempo todo, algumas pessoas não, todos nós, né? A gente vai ter pensamentos bons, a gente vai ter pensamentos ruins, a gente vai ter pensamento de medo, a gente vai ter pensamentos de esperança, a gente vai ter vários tipos de pensamento. E os pensamentos ruins, em particular, eles causam temor, eles causam medo. Porque esse pensamento ruim, no geral, está vinculado a uma situação que te incomodaria, que te assustaria, que te entristeceria. Então, é um pensamento ruim, é uma coisa que você tem medo, que você não quer que aconteça. E aí, a partir disso, a gente quer, se eu tenho um pensamento ruim e eu tenho medo, a gente tenta corrigir, tenta evitar que aquele erro seja cometido para evitar que aquele pensamento ruim se concretize. Até aí é o funcionamento base do cérebro humano, independente de ter transtorno ou não, tá? Todos nós vamos ter pensamentos ruins em algum momento, em alguns momentos, né, para ser mais precisa. Esses pensamentos ruins vão provocar uma sensação ruim também de medo, de não querer que aquilo aconteça, e a gente vai fazer o possível, né, dentro do que a gente tem possibilidade de atuação para evitar aquilo. E no momento que a gente faz, a gente sente um alívio. O que acontece no transtorno? Ao invés de sentir o alívio quando você faz uma determinada ação para evitar aquele pensamento ruim, automaticamente você tem um novo pensamento ruim e esse ciclo começa de novo. Ele recomeça e fica num looping eterno entre pensamentos ruins, medo, ações para corrigir esse medo, novo pensamento ruim, novo medo, nova tentativa, de uma forma incessante e muito nociva. E aí, que a gente trouxe também na aula passada, que o pensamento ruim, ele vai acontecer com todos nós, tá? Todos nós, todos os dias. O que diferencia é que quando esses pensamentos ruins se tornam obsessões,
Essas obsessões são pensamentos ou ideias que são recorrentes, tá? Recorrente. E aí, quando eu falo de recorrência, muitas vezes mesmo, mais de uma vez ao dia, muito mais do que uma vez ao dia, tá? E esses pensamentos, eles são intrusivos, ou seja, eles ficam ali ocupando a posição desagradável, invadindo a nossa mente, sendo uma coisa que toma o nosso tempo, drena a nossa energia, causa ansiedade e, como eu falei, né, uma parcela significativa do tempo é voltada àquele pensamento. Então, quando o pensamento ruim se torna uma obsessão, quando ele é recorrente, ele tem um caráter de invadir mesmo, de te causar uma sensação constante de desagrado, de ansiedade, e aquilo fica ali consumindo uma parcela significativa do teu tempo, da tua energia, enfim, do que for. E aí a gente só lembrando também, porque a gente vai retomar isso daqui a pouquinho, que essas tentativas de corrigir, evitar os problemas, os erros, os pensamentos ruins, também acontece normal com todo mundo. Mas quando se tornam compulsões, né, do transtorno obsessivo compulsivo, quando elas são comportamentos, ações, atitudes também repetidas, que também são repetitivas. Por quê? Lembra que o pensamento ruim vem, causa um medo, tentativa. Volta o pensamento ruim, causa um novo medo, uma nova tentativa. Então, essa ação também é uma reação repetitiva em resposta àquele pensamento contínuo ruim que vai realimentando esse ciclo vicioso, tá? E aí, por que eu trouxe isso de novo? Porque primeiro a gente fala dos pensamentos ruins com essa característica, tá? Que configuram as obsessões. E aí eu trouxe uma figura bem ilustrativa, né? E nesse capítulo a gente vai entrar o que é superstição, o que é obsessão, qual é a diferença. Mas essa imagenzinha causa um incômodo em vocês? Causa incômodozinho, né? Dá vontade de virar o chinelinho, né? Ficar tão certo, invertido. Causa um desagradozinho, né? Mas será que isso é uma coisa de obsessão que caracteriza o toque? Vamos tentar entender, tá? Então, pegando o exemplo aqui do chinelo virado, né? Tem coisas na nossa vida que vão incomodar, desde pensamentos catastróficos. Ah, não, eu vou. Ou que a gente. Super. Pegar um exemplo, tá, gente? Você ligou para sua mãe, para o seu pai, para o seu companheiro, para um amigo, enfim, para uma pessoa que é querida, tá? E você ligou para essa pessoa e, sei lá, deu a caixa postal. Cara, você pode até ficar incomodado, você pode ficar, nossa, que estranho, tá na caixa postal, mas daqui a pouco eu tento de novo. Ou, sei lá, deve ter ficado sem bateria. De repente você vem, não, mas será que a pessoa morreu? Será que a pessoa foi sequestrada? Entende o nível? São pensamentos muito fortes e muito recorrentes. Então, voltando aqui ao exemplo do chinelo, eu só trouxe esse para a gente fazer um paralelo, que é desde o pensamento como virar um chinelo até algo muito mais catastrófico, trágico, mas um pensamento ruim causa um incômodo. Puxa, o chinelo tá virado, tá me incomodando. Ah, pô, mas o chinelo tá virado, né? A gente tem aquela superstição, muitas vezes, que o chinelo virado pode atrair a morte acho que é para os pais, se eu não me engano, na superstição, para um dos pais, enfim. Então, te gera um leve incômodo, né? Mas, pô, você sabe que não tem uma lógica que a vida de alguém, o tempo de vida de alguém não vai ser definido pelo chinelo que está do lado do avesso. Então, você sabe ser ilógico, já que não está te incomodando, não custa nada, e você vai lá e bota o chinelo sem ser do avesso. Aí você fala, não tomou meu tempo, estava me incomodando, não fazia sentido, mas não me dava trabalho, fui lá, inverti o chinelo, que um passou, né? Fiz por desencargo de consciência, vou ficar de boa, vou ficar mais tranquilo. Será que se configura uma obsessão? Vamos entender. Então, voltando, né? A gente sempre está imerso em pensamentos de variados tipos, inclusive o incômodo por chinelo aqui do avesso, tá? Existem pensamentos do tipo muito bom e do tipo muito ruim dentro de cada um de nós, enfim, em proporções, intensidades diferentes, mas certamente todos os dias a gente tem pensamentos bons e pensamentos ruins. E aí, muitos desses pensamentos, eles inclusive nos incomodam porque eles não são condizentes com o nosso modo de ser, pensar ou agir. Vamos referenciar o exemplo do chinelo e é um exemplo diferente aqui para a gente trazer
mais situações para a gente tentar tangibilizar um pouquinho isso que a doutora Ana Beatriz traz. Vamos pegar primeiro o chinelo. Sabe, sem lógico, a vida de ninguém vai ser definida por um chinelo. Mas tá, não custa nada, como a gente falar, nos incomoda e tudo. Mas também tem pensamentos, vamos supor, você está dirigindo, tá? E aí alguém te dá uma fechada e você quer ficar disputando quem entra primeiro, quem é que vai passar à frente, alguma coisa assim, tá? Você sabe que aquela disputa boba pode gerar um atrito, pode gerar um acidente de trânsito, pode gerar uma reação da outra pessoa que você não sabe que está ali. Você sabe que aquilo não é racional. Então, muitas vezes você tem algum pensamento que você fala, puxa, como é que eu pensei em ficar disputando com o carro do lado quem vai entrar primeiro, sempre todo mundo vai entrar, será que vale a pena? Mas talvez tenha um momentinho que você pense naquilo e aquilo não te incomode. Será que isso caracteriza a obsessão? Vamos ver. Cara, o que a gente viu aqui, lembrando da frase anterior, quanto mais a gente evita algum pensamento, mais a gente tem o risco de ter repetidamente. Aí, gente, essa frase é muito importante da gente entender. Entende o peso das coisas? Puxa, o chinelo aqui não deu trabalho, desvirou, aquilo passou e pronto, o assunto acabou. Ah, no carro, né? O outro exemplo, passou você, passou a pessoa, virou numa entrada, aquilo passou, segue. Aquilo não te consumiu. Aquilo gerou um pensamento incômodo, tanto por você entender que não faz sentido, ou por você não querer entrar em atrito, não ser teu tipo de comportamento, se colocar em risco à toa. Enfim, seja por que razão for, aquilo foi um pensamento que passou por você, te incomodou, mas passou. Só que existem pensamentos que nos ficam nesse ciclo da recorrência do toque. E quanto mais a gente tenta evitar um pensamento, mais a gente aumenta o risco de ter esse pensamento repetidamente. E aí, essa frasezinha diz exatamente como é que funciona. Por quê, tá, gente? Não querer pensar em algo já nos faz pensar nesse algo, já faz pensar naquilo. Mas não faz sentido nenhum. Se eu não quero pensar em algo, como é que eu vou pensar em algo? O livro traz um exemplo que eu achei sensacional, tá, gente? Que é o teste prático do caminho. O que a doutora Ana Beatriz fala, né? Fazer um exercício aí com vocês. Feche os olhos por 10 segundos e vocês pensem assim. Pensa num camelo no deserto. Você pode imaginar que o camelo está num deserto que você não vê o final, ou que tem alguma coisa de água que você esteja vislumbrando. Pode ter cacto, pode ter céu azul, pode ter céu nublado, mas você tem que imaginar um camelo no deserto, tá? Faz esse exercício aí, 10 segundinhos. Quando acabar esse exercício, a gente vai para a segunda etapa do exercício, tá? Que é a segunda, também por 10 segundos. Eu só tenho um pedido para fazer para vocês. Não pensa num camelo no deserto. Pensa em qualquer outra coisa. Pensa num quadro, pensa na praia, pensa no deserto, pensa em qualquer coisa, mas não pensa no camelo no deserto. Tá bom? Vamos lá. Mais difícil, né? Mais difícil. Com certeza é mais difícil. Porque quando você fala para você não pensar em algo, o esforço para você se concentrar em qualquer outra coisa e não pensar naquele algo leva o teu cérebro a pensar justamente no que você está querendo evitar. Porque se não tivesse feito nada, falado nada, e falasse, pensa no deserto, não necessariamente você pensa no camelo, você poderia pensar em várias coisas que não necessariamente remeteria a esse animal. Mas se você é instruída a não fazer algo, se você está tentando especificamente evitar um tipo de pensamento, é como se o seu foco inteiro fosse direcionado a evitar aquilo, mas para evitar aquilo você inevitavelmente pensa no que você está querendo evitar. Isso daí fica confuso na frase, mas eu acho que o teste, pelo menos quando eu fiz, né, eu consegui sentir exatamente esse exemplo que ela traz aqui, que quanto mais você tenta evitar algo, mais você traz o pensamento ruim para você. Então, eu acho que a primeira coisa, né, dessa obsessão que eu acho que a gente pode sentir é que quanto mais leveza a gente conseguir dar nesse processo, menos esse pensamento ruim vai tomar um peso tão grande
a ponto de afetar a nossa vida. E aí, gente, ainda nessa linha, né? Como é que um pensamento se torna uma obsessão, então? Aí a gente faz. Esse trecho é do livro, eu vou ler para vocês, tá? O obsessão, esse daqui, desculpa, é o mesmo da entrada, e aí eu vou trazer o comparativo, tá? Esse trechinho a gente leu no slide que começou a aula de hoje, que referenciava o final da aula passada. Ou seja, o que é uma obsessão? São pensamentos ou ideias recorrentes, intrusivas, desagradáveis, que causam muita ansiedade e te tomam uma parcela de tempo representativa. Ou seja, esses pensamentos, no geral, traduzindo de forma prática, tá? São pensamentos que estão intimamente relacionados ao medo extremo ou nocivo, uma necessidade de controle e uma culpa. Por quê? Vamos tentar entender um pouquinho mais, tá? Extremamente relacionado ao medo que muitas vezes é nocivo. Sentir medo, gente, é parte da vida. O medo ele tem uma função de sobrevivência, de instinto de sobrevivência, de autopreservação. É importante ter o medo. O problema é que quando o medo ele é de uma intensidade, de uma irrealidade mesmo, medo que, por exemplo, o chinelo do avesso vai causar algum mal, a morte de alguém. Aquele medo ele é um medo irracional. Porque não é isso que vai determinar a vida de alguém. Não vou cruzar com um gato preto que traz azar, não vou passar embaixo da escada. Não é isso que vai causar esse tipo de coisa. Mas, Mariane, você está falando só de coisas que são superstição. Já vai entender isso, tá, gente? É que eu estou dando exemplos mais categóricos e exemplos mais leves. Então, agora eu vou dar um exemplo mais forte. Ela traz esse exemplo no livro, tá? Que tinha uma moça que conta a experiência dela com o transtorno, que ela achava que ela precisava entrar em todos os lugares, qualquer porta, seja da casa, seja do banheiro, seja do escritório, ela precisava entrar com o pé direito e todas as pessoas que estavam perto dela também, senão a morte de alguém aconteceria caso isso não fosse feito. E aí, ela muitas vezes entrava na frente das pessoas, muitas vezes ela saía, inclusive, tipo assim, pulando mesmo, passando na frente, ou pedindo para as pessoas entrar, e aquilo ficava totalmente real. Então, esse medo, ele vai para uma intensidade, para uma irracionalidade que são nocivas. Necessidade de controle. Vou pegar o exemplo que eu dei agora da moça que tinha essa questão de entrar com o pé direito. Como é que você vai ter o controle de você entrar em qualquer ambiente com o pé direito, todas as pessoas que estejam com você também, e esse controle fará você ter um controle maior da situação que você tem? É uma necessidade de controlar que não é real na nossa vida. A gente não controla tudo. A gente tem a atuação, a gente tem a nossa postura, a gente tem que fazer coisas para evitar o que a gente não quer ser, a gente tem que tentar se melhorar. A gente não tem controle sobre todas as variáveis da vida, que dirá sobre a morte de alguém, sobre uma coisa tão maior do que a gente assim. Culpa, por quê? Porque quando você não faz aquilo, você acha que se aconteceu algo ruim, a responsabilidade é sua. Então, esse pensamento nocivo, ele é alimentado por esses três fatores, que é esse medo extremo, essa necessidade de controle e essa culpa que gera ansiedade, que geram essa paralisação por causa do tempo que consomem de vida, de energia, mais uma vez, tá? Então, é nesse momento aqui que esse pensamento repetitivo se torna uma obsessão. Como eu falei, esse capítulo traz o tópico superstição e obsessão, porque como muitas vezes os exemplos são coisas consideradas superstição, isso pode gerar uma dúvida, tá, pessoal? Então a ideia é tentar exemplificar um pouquinho agora qual é a diferença de superstição para obsessão. Eu diria de forma geral, tá, gente, a questão da leveza, mais uma vez. Mas o livro é muito mais completo que eu, então vamos ver o que ele traz. A superstição, ela é muito vinculada, muitas vezes, a uma questão cultural. Como eu falei, passar embaixo da escada, cruzar com gato preto, ou o tal do chinelo do avesso, ou tantas outras coisas, deixar a porta de armário aberta. Tem muita coisa de culturalmente aquilo ser algo reforçado
muitas vezes desde que a gente é criança. A noiveza, né, ele não toma tempo da pessoa, nem a paralisa. Ah, eu gostaria que tivesse invertido, que não tivesse invertido. Ah, se eu puder evitar de passar embaixo da escada, eu vou evitar. Isso não quer dizer que isso vai me consumir, vai tomar um tempo significativo. E se eu não conseguir, se eu tiver que passar, se tiver que deixar daquele jeito, aquilo não vai me deixar angustiada, ansiosa e ameaçada de alguma forma. Então, a superstição é aquela coisa que causa um incômodozinho, porque você ouviu falar, você cresceu acreditando naquilo, mas aquilo não faz mudar o teu dia, a tua energia, ou o teu padrão de vibração mesmo, de você não estar pesado, de não estar consumido. A obsessão, como a gente veio falando, aí não vou me prolongar para não ficar também reforçando o que acabou de ser dito, mas ele faz muito de fazer algo repetidas vezes na tentativa de eliminar aquele pensamento que é ruim e está recorrentemente acontecendo, e mesmo assim você não sentir alívio com aquilo. Lembra a última parte do nosso slide inicial? Você não consegue sentir alívio, você volta para outro pensamento ruim, ou até mesmo para o mesmo pensamento ruim, e aquele ciclo de repetição incessante que não traz alívio fica acontecendo. Então, acho que de forma geral, tá, gente? Aqui realmente todas essas coisas se caracterizam, mas acho que a principal é qual é o peso que isso tem para você. Se você não tiver que fazer aquilo, isso vai ficar o dia inteiro na tua cabeça ou aquilo vai passar depois de um minuto, depois de um tempinho? É isso, acho que isso está muito vinculado à superstição, à nossa questão cultural. Aqui está vinculado já a um transtorno. Aqui não gera aprisionamento de ideia, de emoção, de energia. Aqui gera realmente um adoecimento por esse ciclo incessante que nunca traz o alívio esperado. E aqui, para fechar esse capítulo de obsessão, tá, gente? E é um capítulo que, no livro, tem variados exemplos, tá? Tem vários outros exemplos. Aqui, eu trouxe 5 exemplos, tanto para obsessão e daqui a pouquinho para compulsão, que são algumas das mais frequentes e que eu acho que a gente vai conseguir reconhecer aqui, tá? Aqui a gente está falando da obsessão da contaminação, que é um pensamento contínuo de estar sendo. E aí é muito interessante, tá? De você estar sendo contaminado e de você contaminar. Ele acontece muitas vezes das duas formas, tá? Para alguns mais intenso de uma forma, para outros da outra, e para outros na mesma intensidade para os dois. Que é o ser contaminado por qualquer coisa e você passar algo para alguém. Isso vai desde gripe, germes, vírus, doenças mais sérias, qualquer coisa que você esteja exposto a adoecer ou contagiar alguém com aquilo. E aqui, esse pensamento contínuo, ele te gera uma necessidade, muitas vezes muito nociva, que a gente vai entender um pouquinho melhor na compulsão, tá? Aqui, o da acumulação, ele é muito frequente também, e aqui é a acumulação não só de dinheiro, mas às vezes de objetos mesmo. Qualquer uma coisa assim, se eu não tiver aquilo vai me faltar. Então eu vou acumular, vou acumular, vou acumular, e se você não consegue ter paz, se você não consegue ter aquela garantia que você vai estar suportado, que você vai ter alguma reserva ou algum objeto que para você tem uma futura possível superutilidade. Então, a acumulação vai desde objetos até dinheiro, efetivamente, tá? Aqui, a gente tem outra das mais frequentes, que é de verificação. Sabe aquela coisa? Vai verificar, será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a porta? Será que eu guardei direito as facas da cozinha? Será que eu deixei as portas do armário fechadas? Essa verificação, mesma coisa, tá, gente? Conferir que desligou o gás do fogão, conferir que fechou a porta, é normal. O problema é a frequência e o quanto esse pensamento fica com você durante o seu dia, durante o tempo. Simetria, né? Simetria, Mari, mas organização é obsessão, é pensamento ruim recorrente? Resposta: depende.
Depende. Organização é bom e todos nós gostamos, mas o quanto aquilo te afeta. Sabe aquela coisa, um quadro tortinho não consegue, ou as cores precisam estar sequenciadas, e aí um objeto que destoia, aquilo vai te incomodando, aí você precisa estar com tudo alinhado simetricamente. É tudo no muito, tá, gente? E aqui um exemplo mais genérico, pensamentos intrusivos das mais variadas formas. Então, eu estou tendo pensamentos de cunho sexual num ambiente que eu não deveria ter, ou com alguém que eu nem não deveria ter, e que às vezes eu nem quero. Sabe aquela coisa? Eu quero não pensar e eu penso mais. De novo, isso volta. Ou eu estou, de repente, num encontro religioso e começo a pensar algo ruim das pessoas, e é completamente inconsistente com aquilo que eu estou vivenciando naquele ambiente. Qualquer tipo de pensamento que vem, não, eu vou conseguir evitar uma catástrofe se eu contar que eu tenho que pisar só no meio-fio de determinada rua. Pensamentos que não têm uma razão específica de ser, mas que você acha que você vai evitar um mal maior fazendo aquilo, como nos exemplos que eu dei aqui. Aqui, tá, gente, tem um ponto muito importante que o, o caminho do meio, ele é muito importante para tudo na vida, né? Porque se você for pensar, as coisas aqui, elas com a leveza necessária e não com essa recorrência, esse consumo de energia, mas num nível equilibrado, eles são coisas positivas. Você evitar contaminação, evitar ser o transmissor ou ser o afetado, é bom. Você pensar em uma reserva de emergência, você pensar em criar uma poupança, acumular algum nível, claro que não doentiamente, tá, gente? Não em níveis absurdos, sem medir consequências, sem pensar no próximo. Você ter algum nível de margem de segurança, de reserva financeira, também não é ruim. Você ser uma pessoa que verifica se desligou as coisas, se trancou portas, se, enfim, também não é ruim. Você é uma pessoa organizada que preza por saber onde está determinada coisa e ter o cuidado também não é ruim. Você ter preocupação, por exemplo, como no exemplo que eu citei, de não ter pensamentos em coisas, eu vou pensar coisas ruins de alguém que está ali no ambiente religioso comigo num momento de reflexão, de mensagens muito positivas. É momento de ficar pensando mal do próximo, é um pensamento intrusivo, um pensamento que não tem um contexto. Então, nada disso é ruim. O problema são os excessos. O excesso de tudo isso que causa essa repetição, essa angústia que se retroalimenta. E aí, para fechar o capítulo, tá? Esse trecho também é do livro. E aí eu vou ler para vocês. O que acontece com as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo? Nelas, o que é certo ou errado preocupa demais essas pessoas. Por quê? Porque elas costumam ser conscienciosas, responsáveis, perfeccionistas e preocupadas com o seu bem-estar e com o bem-estar dos outros. Por isso mesmo, essas pessoas sofrem tanto ao ter pensamentos que consideram tão alheios a si próprias e temem intensamente que o fato de tê-los possa levá-las a causar danos a alguém. Na verdade, a pessoa que tem esses pensamentos obsessivos deveria se preocupar menos com eles e não lhes dar tanto crédito, pois não são os pensamentos que dirão o que ela verdadeiramente é, mas sim suas ações. E é isso, aí a gente volta lá à questão da leveza. Você ter pensamentos ruins vai fazer parte. O peso, o foco e a energia que é voltada para aquilo, que muitas vezes faz adoecer, que faz isso chegar em patamares que causam efetivamente muito sofrimento. Então, entender que essa preocupação em excesso, e que você não tem esse poder todo, que não está sob seu controle evitar todas as coisas que te atormentam, e não é culpa sua o que quer que aconteça, é muito importante para isso. E aí, gente, uma observação que eu sempre tento trazer, tá? É muito mais fácil na teoria do que na prática de quem está vivenciando a doença. Por isso é tão importante pedir ajuda, é tão importante buscar tratamento, porque esse transtorno, assim como tantos e tantos outros,
eles causam muito sofrimento, eles realmente atrapalham. Então, realmente é algo que, cara, se tá pesado, se tá difícil sozinho, entende? Tem caminho, tem ajuda, tem como você falar, não tô legal. Então, isso eu acho que é o mais importante, e a gente vai ver isso de novo no próximo capítulo, tá? Que entra na parte do ser, da compulsão. O capítulo começa, né, com esse título, Toque, toque na madeira. Nem tudo que se repete é mania. E aí ele fala isso. As compulsões, eles são um elemento comportamental de sua contraparte mental, que são os pensamentos. Ou seja, a gente volta lá para o ciclo inicial, tá? As compulsões são o comportamento, conhecido popularmente como mania, são comportamentos que são respostas que têm o contraponto lá nos pensamentos ruins recorrentes. Mais uma vez, o nosso ciclozinho. Voltando aqui e falando que as compulsões, elas são comportamentos, ações ou atitudes de aspecto também repetitivo que essa pessoa com toque é levada a adotar em resposta a uma obsessão, um pensamento lá contínuo e desagradável, para reduzir a ansiedade que esse pensamento causa, tá? E aí, aqui eu trago, tá, gente, esse slide sobre como as compulsões causam impactos internos e externos, tá? Por quê? Pensamento ruim, por definição, já faz muito mal, né? Porque a gente está com a gente o tempo todo, né? Eu costumo brincar muito na vida que onde eu fui, eu estava, né? E é exatamente assim, onde a gente vai, a gente está. Então, o nosso pensamento, por si só, dependendo de como ele está, ele pode causar muito mal a gente. E a compulsão, como ela é a manifestação comportamental desses pensamentos ruins, muitas vezes ela gera uma exposição e um auto-julgamento também muito grande, tá? Por quê? Porque, no geral, as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, elas têm a consciência de que o que elas estão fazendo não tem uma racionalidade, que não é assim que a vida funciona, que não é determinado comportamento que vai evitar aquele medo de ser concretizado, que aquele medo está ali desproporcional e não é você que tem esse poder. Então, a pessoa tem esse conhecimento. Só que, ao ter esse conhecimento, ela se conflita internamente com, poxa, mas se eu não fizer aquilo, aquilo não vai sair, né? Não vai sair. Você vai ficar pensando, pensando, pensando. Tudo bem que você faz o pensamento retoma. Mas, assim, o ato de fazer traz ali pelo menos eu fiz a minha parte. Aí vem de novo o pensamento, você vai fazer de novo. Mas você convive com uma dualidade. De um lado, o sofrimento mental de você não realizar aquela compulsão, aquele ato, e do outro lado, uma culpa e muitas vezes uma vergonha muito grande por saber que não faz sentido. Nesse ponto, ela traz muitos casos práticos no livro, né? E ela traz um outro exemplo de um adolescente que ele estava em tratamento, né? E ele estava contando a história que desde muito pequeno o pai dele trabalhava viajando bastante e que desde que ele se entende por gente, todas as vezes que o pai ia viajar, ele tinha que tirar o dia para não fazer nada. Ele tinha que ficar em casa e ele não ia para a escola. Depois, mais velho, já não era mais adolescente, né? Ele já era mais velho, falando sobre a época dele de adolescência e de criança. E aí ele falava, né, que aí também não ia trabalhar e ficava em casa. E dentro da casa ele tinha que fazer algumas contagens, alguns procedimentos, e se ele errasse alguma contagem, ele tinha que pedir para alguém da casa fazer também, e que naquele dia ele poderia usar somente 3 vezes o computador, o celular, e que se ele usasse 4, aí a gente tinha que contar até não sei quanto para evitar que acontecesse alguma coisa com o pai dele que está em viagem. Ele tinha plena consciência de que não fazia sentido, ele se sentia mal por isso, mas o não fazer gerava um sofrimento mental ainda maior. Então, o que acontece com as pessoas? Internamente, ela tem um julgamento interno porque ela sente culpa, ela sente vergonha, ela tem a consciência que não tem um sentido racional muitas vezes. E externamente, vamos lembrar do exemplo da menina que só entrava com o pé direito e queria que as pessoas só entrassem. A pessoa é vista como uma pessoa cheia de manias, uma pessoa muitas vezes
é sem noção, porque, como eu falei, né, entrava na frente das pessoas e tudo. Então, a pessoa é muito julgada por quem está de fora e ainda convive com esse julgamento interno. E aí, gente, eu reforço o que eu acabei de falar no final do capítulo anterior. A reflexão maior é que não é vergonha pedir ajuda. Que não existe esse conceito de um louco, que realmente é um negócio tão preconceituoso até no falar, tá, gente? Por isso que eu botei entre aspas. Então, assim, não existe isso daí, é louco, você é cheio de manias, você tem algum tipo de problema. Você tá com uma doença, é uma enfermidade, com uma enfermidade, assim como você trataria um problema no seu coração, no seu rim, no seu pé, você tem que tratar um problema da sua mente. Então, você não está sozinho. Dá para pedir ajuda, dá para receber o suporte que seria necessário, suporte medicamentoso, suporte terapêutico, o suporte muitas vezes também de você tentar trabalhar conhecendo, lendo mais, estudando o assunto, se aprofundando, tentando falar com profissionais da área, trabalhando a sua fé, acreditando que aquilo vai passar, que aquilo pode ser melhor, pedindo ajuda para a espiritualidade. Você não está sozinho. Acho que essa é a principal mensagem para a gente da aula de hoje. Não estou acabando, não, ainda tem mais um slide. Mas acho que essa é a principal mensagem da aula de hoje. Pode ser melhor, pode ser mais leve. Pede ajuda, tá tudo bem. Eu acho que essa é a principal mensagem. Mas, só para a gente fechar a ideia, assim como a gente trouxe as obsessões mais frequentes, a gente traz as compulsões mais frequentes no livro também. Tem outros exemplos, mas eu quis fazer o contraponto desses 5, tá? Por quê? Lembra que a gente falou da compulsão? No geral, a compulsão é uma ação repetida que é consequência aí de um pensamento ruim repetido. Então, a gente falou da contaminação, né, do medo de se contaminar e de contaminar os outros. O que isso leva muitas vezes? Ali na foto está na mão, mas é hábitos excessivos de higiene de forma geral. E aí, gente, a gente não está falando sobre tomar banho todos os dias, lavar a mão, enfim, quando manuseia algum alimento ou quando usa o banheiro. A gente está falando de excessos. Muitas vezes essas pessoas têm rituais de higiene tão grandes que demoram horas no banho, que tem sequências para tomar banho e que tem que deixar não sei quanto tempo o shampoo, e aí se deixar menos, se deixar mais, o processo volta do zero. E aí que tem que lavar a mão 1, 2, 3, 10 vezes. Muitas vezes está vinculado a um número. Essas compulsões, não, eu tenho que lavar, meu número da sorte é o número 8, então eu tenho que lavar 8 vezes a mão ou múltiplos de 8. Então, é muito mais do que ter hábitos de higiene saudáveis. É um negócio extremamente recorrente, excessivo e paralisante, tá? Da mesma forma, o hábito de acumulação. Aqui eu trago uma foto que também é bem ilustrativa, tá, gente? Isso daqui a foto é uma pessoa saindo de um ambiente e tudo isso ao redor aqui são coisas entulhadas, coisas diversas. E aí é um pouco, né? Se a gente for pensar, voltando lá no pensamento, eu tenho que poupar, eu tenho que guardar tudo, porque um dia eu posso precisar. Quem é que acha uma coisa no meio de uma bagunça? Entende o que eu quero dizer? É uma sensação de querer controlar e se prevenir, que não é uma coisa factível, porque se você precisar, não vai ser num ambiente assim que você vai encontrar. Então, assim, é realmente uma compulsão querendo evitar um pensamento ruim que não vai te resultar no efeito esperado, porque, primeiro, você pode nunca vir a precisar, segundo, que caso precise, é muito mais fácil você achar fora do que dentro desse cômodo e dessa casa, enfim, desse ambiente. Verificação, né? Mais uma vez a questão lá do excesso. Bom, eu vou conferir se eu fechei a porta, beleza. Eu vou conferir 20 vezes se eu fechei a porta, porque eu gosto de números terminados em zero e eu gosto de números que sejam múltiplos de 2. Entende? Aí eu quero aí 10 vezes, eu quero 20 vezes. Entende? Assim, é muito, muito extremo, mais uma vez. Não é o ato de verificar. Aqui ele traz um exemplo que, às vezes, tá?
quem tem esse pensamento de verificação, ele não tem, tem gente que tem em relação a tudo, e tem gente que tem relações específicas. Ah, eu tenho medo de morrer intoxicado pelo gás, então eu vou checar o fogão várias e várias vezes. Ah, eu tenho um filho pequeno e eu tenho medo que ele abra a porta, então eu vou verificar se eu dei a volta na chave não sei quantas vezes. Entende? Às vezes está vinculado a uma situação específica e às vezes é verificação de forma geral. Simetria. Muitas vezes uma organização em excesso. Organização é bom. Organização em excesso, essa réguazinha ficou um pouquinho torta e aquilo te faz perder o foco no que quer que você esteja fazendo em função disso, já se torna muitas vezes uma compulsão que traz esse efeito negativo. E o pensamento intrusivo, que é aqueles variados, que existem de vários tipos, muitas vezes é o que eu falei, né, gente? Esses pensamentos, eles vão oscilando em temas e você tem que fazer ciclos e ciclos de repetição. E aí, assim, pensa no seguinte, tá? Pensa que na sua cabeça você consegue evitar um pensamento ruim que você teve no ambiente religioso se você passar por 3 pessoas de calça jeans da cor branca. Imagina você, acabou, desfocou tudo, você vai ficar tentando procurar as 3 pessoas até você encontrar. Aí você encontrou 4, mas você não queria 4, você queria múltiplo de 3. Então agora virou 6, porque você vai ter que achar agora 6 para ser o primeiro número múltiplo de 3 depois do 3. Entende o que eu estou querendo dizer? Aqui, tá? Para tentar evitar um pensamento ruim, você cria padrões mentais que vão fazer aquilo trazer um suposto controle. Que nem o menino que falava, o meu pai está viajando de avião, então não posso fazer nada, e eu só posso usar o computador ou o celular 3 vezes no dia, porque senão alguma catástrofe vai acontecer. Então, em todos eles, tá, gente? Você vê uma certa similaridade, né, entre a ação que é tomada e o pensamento que é gerador dela, e você vê muitos excessos trazendo essa dor, tá? E aí, para fechar de fato, tá, o segundo capítulo da aula de hoje, também traga esse trecho do livro que fala: segundo sua ótica ansiosa da pessoa que tem um transtorno, estão sob pena de serem responsabilizadas por algum acontecimento terrível. É como estar presa em um trem fantasma de pensamentos ruins e ininterruptos, levando sustos a cada um deles e tendo de fazer o máximo possível para proteger a si mesmo e aos outros. Lendo isso, né, gente, é o que a gente veio falando a aula inteira. Causa muita dor. É uma responsabilidade de tentar evitar um medo desproporcional de algo que você não controla o tempo inteiro, o dia todo. É pesado, é difícil. Por isso, mais uma vez, não tem que ter vergonha. Demanda muita coragem, demanda querer ser feliz, demanda querer ser equilibrado, demanda querer encontrar a paz que muitas vezes falta. Então, assim, demanda muita coragem, mas é para o melhor. Existe tratamento. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno bastante comum. Ele é um transtorno bastante comum. A ciência já evoluiu bastante. Então, assim, é muito difícil viver nesse ciclo incessante de dor e pensamento e ação, dor e pensamento e ação, o tempo inteiro, todos os dias. Então, acho que a aula de hoje vem um pouquinho para esclarecer o que é obsessão e compulsão, trazer exemplo e trazer essa ideia de que é possível encontrar um caminho de mais paz. É isso, gente, da aula de hoje, tá? A gente fecha aqui. Na nossa próxima aula, que vai ser na quarta semana do mês de julho, a gente vai ver os próximos 2 capítulos e ir cada vez mais aprofundando aqui a questão de como é que se envolve essa doença, quais são os tratamentos, quais são as alternativas, mais exemplos práticos para cada vez mais, tá, pessoal? Cada vez mais a gente conseguir dividir, compartilhar, pensar um pouquinho em tudo que esse material tão rico da doutora Ana Beatriz traz para a gente. Tá bom? É isso, gente. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e dizer que eu estou à disposição aqui, tá?
Eu estou à disposição para, se vocês tiverem dúvidas, comentários, qualquer coisa que vocês queiram trazer também, compartilhar de experiência, é sempre muito rico, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Até o mês que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.